Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Leonardo, sou eu que dou aula aqui para vocês toda segunda-feira. E aí, vocês estão gostando das atividades? Eu espero que sim. Tenho feito com muito carinho para vocês. Hoje, ainda nesse tema do trabalho, eu vou falar sobre 5 pessoas que conseguiram mudar sua realidade e mudar a realidade de pessoas à sua volta através do trabalho. Então são 5 pessoas que fizeram toda a diferença quando se dedicaram ao trabalho, conseguiram mudar toda uma realidade no entorno, conseguiram mudar uma realidade para eles mesmos e para as pessoas no entorno. Vocês vão ver que são 5 histórias super interessantes. A primeira história que eu quero falar com vocês, que a gente vai conversar, é sobre o Silvio Santos. Muita gente acha que ele é apenas um apresentador de televisão, principalmente os mais jovens que não conhecem muito a história dele, mas para ele chegar a ser esse apresentador de televisão, teve muita coisa. Teve muita coisa mesmo. Silvio Santos começou a trabalhar como camelô aos 14 anos. Aos 18 anos, percebendo que a voz era única, convidaram ele para ser locutor de rádio. Mas, como ele não ganhava muito dinheiro, ele pensou em outras estratégias. Jovem, ele estava sempre empenhado e motivado a conquistar várias coisas através do seu trabalho. Entre essas aquisições, comprou um carro, uma caixa de som, microfone e alto-falante. Fazia divulgação de marcas diversas, além de shows de circo pelo Brasil. Tempos depois, com o esforço do seu trabalho, adquiriu o Baú da Felicidade, em seguida uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carros, uma seguradora, comprou 50% da TV Record, adquiriu experiência para então comprar o SBT. Atualmente, seu nome é sinônimo de sucesso, empreendedorismo e solidez. Para Silvio, se dedicar ao trabalho, buscando conhecer a importância de tudo ao seu redor, é o segredo profissional daqueles que desejam crescer. Eu vou falar também sobre a história da irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres. Aquela mulher, aquela freira que aceitou a vocação, que hoje é uma santa, né, ela foi canonizada como santa. Então eu vou contar a história real dela, como foi, quando ela aceitou o chamado, que não é fácil. Lembra naquele processo que a gente falou de trabalho, profissão e vocação? Ela disse sim para o chamado dela. E aí, como ela mudou a realidade no entorno dela, da Bahia. E de tantas outras pessoas no Brasil. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, canonizada com o título de Santa Dulce dos Pobres, foi uma religiosa católica brasileira. Por suas ações humanitárias de caridade e assistência aos desfavorecidos, ficou também conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Ganhou notoriedade por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Ela também criou e ajudou a criar várias instituições filantrópicas. Uma das mais importantes e famosa é o Hospital Santo Antônio, que foi construído no lugar do galinheiro do convento Santo Antônio. Hoje, o hospital atende diariamente mais de 5.000 pessoas. Foi uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX. Suas obras de caridade são referência nacional e ganharam repercussão pelo mundo. Seu nome é sempre relacionado à caridade e amor ao próximo. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 1988 e em 2001 foi eleita a religiosa do século XX. Para Dulce, o seu grande mérito foi descobrir sua própria vocação, acreditar em seu trabalho e executar tudo com o mais puro amor. Já ouviram falar da J.K. Rowling, que é uma escritora britânica, é uma escritora que passou por vários problemas de saúde e hoje ela é uma das mulheres mais ricas do planeta. Ela configura-se entre uma das 10 mais ricas do planeta. Então, para todo mundo que acha que ela é uma escritora aclamada, ela sofreu muito, ela foi muito recusada antes de lançar o livro dela, mas ela deixa uma frase que é: se dedique ao que você gosta. Trabalhe, trabalhe, trabalhe para conquistar aquilo que você quer. Vamos saber um pouquinho sobre a história dela. Joanne Rowling, ou J.K. Rowling, era mãe solteira e estava desempregada quando começou a escrever sobre Harry Potter. Apesar de gostar de escrever, ela entendeu que aquela história poderia servir de base para realizar o grande sonho de se tornar escritora.
profissão essa que ela sonhava desde pequena. Mas o que ela sempre ouvia era que ser escritora não levaria ela para lugar nenhum. Mas diante daquela situação, desempregada e com filhos, ela precisava mudar a realidade dela. Em primeiro lugar, colocou em sua mente que, se era aquilo que ela de fato gostava, então precisava se dedicar com coração. Depois, pensou numa história que poderia ser contada a qualquer criança, incluindo os filhos dela. Uma história que fosse boa o suficiente para ajudar ela a conseguir um emprego. Uma história que tirasse ela da depressão, que insistia em fixar-se na vida dela em decorrência das dificuldades financeiras. Terminado o livro, a escritora apresentou Harry Potter para 8 editoras diferentes antes de conseguir publicá-lo, e em todas ela foi recusada, por considerar que a história não era boa. Mas Joanne insistiu, e somente na 8ª editora ela escutou seu primeiro sim. E depois disso, o mundo conheceu uma das escritoras mais populares da literatura infantil. Toda a série Harry Potter foi traduzida para mais de 67 idiomas e vendeu cerca de 1 bilhão de exemplares até dezembro de 2011. Com o grande sucesso de seus livros, não demorou muito para que a história se tornasse filme. Daí em diante, com os direitos autorais, somado livros e filmes, Joanne se tornou a mulher mais rica na história da literatura. Para Joanne, seu grande sucesso foi escolher trabalhar com o que ela idealizava, tratar esse ideal com respeito e não desanimar diante da palavra não. Afinal, bastou um único sim para que a vida dela mudasse completamente. E até hoje ela acredita que só deu certo porque ela insistiu. Outra história de uma mulher famosa que poucos conhecem, inclusive era desconhecido para mim até pesquisar. O nome dela chama Madame C.J. Walken. Ela foi a primeira negra a se tornar milionária nos Estados Unidos através do seu trabalho. Então ela acreditou no trabalho dela, acreditou no potencial dela, ela descobriu que mulheres negras não eram valorizadas pelo seu cabelo, então ela criou um produto para mulheres negras, ela vendeu de porta em porta, se tornou a primeira mulher milionária. Então a gente vai saber um pouquinho. E ela conta o quanto era difícil, o quanto foi difícil na vida dela se tornar uma mulher milionária, numa época que mulher ela não tinha o devido valor, numa época em que a pessoa negra também não tinha o devido valor. Então, ela também bate nessa tecla do trabalho. Você tem que trabalhar duro, você tem que ser firme para conquistar o que você deseja. Mas falando um pouco mais dessa Madame C.J. Walker, algumas informações não foram ditas. Primeiramente, o nome dela é Sarah, e ela foi considerada a primeira milionária negra nos Estados Unidos, como eu acabei de falar. Na época, depois de adulta e com uma filha solteira e sem os pais que haviam sido a última geração de escravos nos Estados Unidos, Sarah começou a sofrer com uma caspa severa e outros problemas no couro cabeludo, inclusive queda de cabelo, que a deixou careca por causa das alergias causadas pelo sabonete da época. Certo dia, enquanto caminhava na rua com um lenço na cabeça para esconder a cabeça careca, Sarah foi abordada por uma mulher que fabricava produtos para cabelo afro. Como ela tinha alergia aos sabonetes, ela acabou comprando a solução. Tempos depois, ela teve milagrosamente seus cabelos de volta, juntamente com a alegria e com a dignidade que dava ver o cabelo dela tão volumoso e bonito. Satisfeito com o resultado, Sarah voltou e pediu para aquela vendedora daquela solução deixar ela ser vendedora. Mas a mulher não aceitou. Disse que Sarah era feia demais para ser vendedora. Nesse momento, Sarah se sentiu chateada, mas não se entregou à tristeza. Entendeu que a pessoa com cabelo negro não tinha produtos específicos para esse tipo de cabelo. Então ela juntou dinheiro, criou um creme de autoria própria para ela e ela mesma passou a vender de casa em casa, sempre elucidando a importância e respeito à identidade e o cabelo de origem afro. Isso deu tão certo que anos depois, além de manufaturar produtos, ela também treinava um exército de agentes de venda. Só para registrar, no auge das atividades, a empresa de Sarah teria treinado mais de 20 mil mulheres, todas negras. Essas se tornaram bem conhecidas como mulheres que mudaram sua realidade em decorrência do trabalho. Na medida em que se tornou rica e popular, Sarah participou cada vez mais da luta contra o racismo.
A mansão que ela morou e construiu seu império atualmente é o local de apoio à iniciativa de mulheres negras que querem empreender nos Estados Unidos. Sim, a empresa de cosméticos encerrou as atividades no comecinho dos anos 80, mas até hoje é lembrada e homenageada por várias empresas de produtos de beleza. Para Sarah, acreditar no potencial e entender a necessidade que rodeava a realidade dela foi o grande diferencial para o sucesso. Além, é claro, de se dedicar ao trabalho com respeito e crença de que os desdobramentos de suas ações poderiam ajudar todos e todas a comunidade que precisava dela. E por fim, e não menos importante, vamos contar a história do nosso maestro João Carlos Martins. A gente vai falar um pouquinho sobre a história dele, principalmente daquele período em que ele perde o movimento da mão, mas ele decide continuar. E aí, em vários momentos, ele é questionado por quê? Por que, que ele continua? E ele vai falar da força e do poder que o trabalho dele tem para ele e também tem para a comunidade. Então é uma história de superação, é uma história de inspiração. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês ouçam, eu espero que vocês vejam e eu espero que vocês inspirem-se. João Carlos Martins. Seus primeiros concertos trouxeram a atenção de toda a crítica musical mundial. Um amor tão grande pela música, uma dedicação tão intensa que o fizeram admirado e respeitado. Mas João Carlos Martins viu-se por diversas vezes privado de seu contato com o piano e, consequentemente, com a música. Por exemplo, quando jogando futebol teve um nervo rompido e perdeu o movimento da mão direita. Ali ele desanimou, mas manteve-se firme em seu propósito. Tratou-se e voltou a tocar. Naquele momento, a música vencia. Anos depois, desenvolveu uma doença devido a movimentos repetitivos. Doença essa que causou prejuízo aos nervos de sua mão direita, a mesma que ele machucou jogando futebol. Novamente ele teve que parar de tocar. Se tratou e, após treinos e treinos, passou a usar a mão esquerda para tocar piano, e com isso obteve extremo sucesso. Alguns anos depois, na Bulgária, sofreu um assalto, seguido de um golpe na cabeça, que lhe fez novamente perder parte do movimento em ambas as mãos. Lutou para voltar a tocar. No entanto, sofria dores intensas. Nessa situação, João encontrou uma nova maneira de viver da música. Passou a tocar piano, utilizando apenas um dedo em cada mão. E isso o consagrou como aquele que, mesmo em situações adversas, não permitia a derrota da música. Após tanta situação que poderia interromper sua carreira, ele não pensou em reduzir suas ações, e sim em ampliar. Decidiu se tornar maestro. E por mais que parecia difícil, ele acreditou. Mesmo incapaz de segurar a batuta ou virar as páginas das partituras dos concertos, João Carlos fez um trabalho minucioso de memorizar nota por nota, demonstrando ainda mais o seu perfeccionismo e dedicação ao mundo da música. Durante algumas de suas apresentações, o maestro executou canções memoráveis e sempre ao fim do espetáculo é emocionante ouvir o som absoluto de aplausos para aquele que, com força de vontade, disciplina e muito amor pelo seu trabalho, venceu todas as barreiras e adversidades impostas pela vida. Para João, seu sucesso está em acreditar naquilo que cada um decidiu fazer. E mesmo quando tudo parecer perdido, acredite, faça, refaça e amplie. Nenhum trabalho rende frutos sem o devido esforço. Então temos aqui 5 biografias, 5 situações, 5 decisões que mudaram a vida e a história de tantas pessoas. E tudo começou com que um vendedor de laranja e camelô, uma garota que se entregou à vida religiosa, uma mulher negra desacreditada, filha de pais escravos, uma mulher sozinha, depressiva, endividada e desacreditada como escritora, e um músico, cujas mãos lhe foram vítimas de tanto terror. É provável que nem todos se conheçam, sobretudo devido às datações, contexto histórico e à localização geográfica, mas há algo que conecta os 5, algo que os fazem similares. Mesmo diante de tantas adversidades, mesmo com tantas dificuldades,
Todos acreditaram no poder transformador do trabalho. Todos entenderam que estavam dotados de vocação. E essa vocação vem para além do dinheiro, para além da grandeza, para além da dificuldade. O trabalho foi para cada um deles a certeza absoluta do amor em forma de suor e desafios. Então aqui vai alguns conselhos para vocês que estão me ouvindo. Ao escolher o que fazer no futuro, se apegue àquilo que acredite ser seu dom. Não pense no dinheiro. Recorde as falas de nossa querida irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres. Ela diz: o mérito do trabalho é descobrir sua vocação, acreditar em si e executar tudo com o mais puro amor. Quando se sentir desmotivado, desmotivada com a escolha do que você quer ser quando crescer, ou até mesmo desencorajado ou desencorajada por alguém que acha que sua escolha é algo insignificante, recorde os conselhos de João Carlos Martins, o precioso maestro de nosso país. Ele diz: seu sucesso está em acreditar naquilo que você decidiu fazer. E mesmo quando tudo parecer perdido, acredite, faça, refaça e amplie. Nenhum trabalho rende frutos sem o devido esforço. Ou se apegue às palavras de Joanne, a escritora de Harry Potter. Trabalhe com aquilo que você idealize. Trate esse ideal com respeito. E não desanime diante da palavra não. Afinal, bastou um sim para que ela mudasse completamente a vida dela. Já se vocês se sentirem em dúvida, o conselho de Silvio Santos é: busque conhecer a importância de tudo a seu redor. Esse é o segredo profissional daqueles que querem crescer. E por fim, se alguém achar que você não é capaz, Sarah, a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos, diria: se dedique ao trabalho com respeito e crença de que os desdobramentos de suas ações podem ajudar toda uma comunidade. Você pode se tornar a inspiração de alguém. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessas 5 histórias. E, sobretudo, espero que tenha inspirado vocês a pensarem no que querem trabalhar no futuro. A atividade de hoje é pensar com todo carinho qual profissão toca seu coração. Pensem qual é a vocação profissional de cada um e idealizem o quão importante essa escolha pode ser para todos à sua volta. Essa é a tarefa, sonhar. Mas sonhe alto e seja honesto e honesta com seu coração. Para ajudar, me despeço com a seguinte frase: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Tenha um excelente dia. Deus abençoe a todos.